Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, glória, louvor e adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos se voltem aos céus, que o teu coração esteja atento ao comando do Senhor, que os teus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Que a palavra do Senhor venha hoje diretamente ao teu coração. Falar não o que você quer ouvir, falar o que você precisa ouvir de Deus e falar com você de uma forma extraordinária. Porque o Senhor Jesus te ama, querido. Ele não quer que você pereça, Ele não quer que você retroceda, Ele não quer que você paralise, mas Ele quer que você confie nele nesse momento de tormenta, nesse momento de luta, nesse momento onde você está enfrentando as suas dificuldades e necessidades. Que você creia que Ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. E que você sinta a sua face e a sua presença diante de você. E que você esteja atento à voz do Espírito Santo e ao comando dele sobre a tua vida. Creia e faça aquilo que Deus colocar em teu coração. Amém? Deus é bom, Deus é fiel. A Ele toda honra, glória e louvor. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? A palavra do Senhor está hoje no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 a seguir, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derrubar, para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação, de um reino, para edificar, para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós, projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, a neve do Líbano deixará a rocha do campo, ou esgotar-se-ão as águas frias que correm de terras estranhas? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra objeto de espanto, de perpétuo assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará, maneará a sua cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então disseram: Vinde, maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atentemos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor.
ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te que eu compareci à tua presença para falar a favor deles e para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e seus jovens sejam feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor das suas casas, quando de repente trouxeres uma tropa sobre eles, porquanto cavaram uma cova para prender-me, e armaram laços aos meus pés. Mas tu, Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da sua ira. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao profeta Jeremias. Deus estava ali dando uma revelação para o profeta e convida ele a ir até a casa do oleiro, a descer na beira da porta da casa do oleiro e prestar atenção para trazer uma revelação ao coração de Jeremias. Deus é simples, querido. Ele usa as coisas simples para nos mostrar a sua grandeza, a sua misericórdia, o seu poder. Deus mostra para Jeremias que o barro estava na roda, que o barro estava sendo trabalhado pelo oleiro e que o vaso estava sendo construído. Porém, em determinado momento, por algum movimento da roda ou porque o vaso não tinha a consistência ainda exata que o oleiro precisava, o vaso se quebra. Mas o vaso não se quebra longe do oleiro, o vaso se quebra nas mãos do oleiro. Quando o oleiro está moldando, quando o oleiro está trabalhando. Queridos, muitas das vezes nós estamos assim na mão do Senhor. Deus está nos talhando, Deus está nos limpando, Deus está malhando com a nossa vida para que nós sejamos vaso de honra. E muitas das vezes nós temos negligenciado a palavra do Senhor que vem ao nosso coração. Aquele povo era o povo do Senhor. Aquele povo a qual o Senhor envia o profeta Jeremias conhecia a voz de Deus, mas se negava. Por quê? Porque as intenções do seu coração eram mal. Eles não queriam dar ouvido à voz do Senhor, porque eles queriam satisfazer os prazeres da sua carne e davam ouvido a profetas falsos, mas ao profeta Jeremias eles intentavam matar, porque a verdade incomodava, a palavra viva incomodava. Eles não queriam se converter do caminho pelo qual eles estavam percorrendo. E Deus vem trabalhando ali o coração de Jeremias e envia Jeremias a dizer para o povo que ele pode fazer exatamente como o oleiro que estava trabalhando o barro. O vaso quebra na mão do oleiro, mas o oleiro não desiste do barro. Ele volta a amassar, ele volta a trabalhar, ele volta a fazer dele um bolo e recomeça toda a construção, recomeça todo o seu trabalho e começa a fazer de novo um vaso. E esse vaso agora está sendo trabalhado pela mão do oleiro. Que o Senhor possa, querido, fazer na sua vida aquilo que é propósito do coração de Deus para a tua vida. Permita ser sim trabalhado pelo Senhor. A palavra do Senhor vem dizendo que há tempo para tudo sobre a face da terra. Há tempo de chover, há tempo de deixar de chover, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de parar de chorar, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Então há tempo para todas as coisas. Hoje eu não sei qual é o tempo que você está vivendo na mão do Senhor, mas eu quero te dizer, assim como Deus falou ao povo de Israel através do profeta Jeremias, essa palavra é para o meu coração e para o teu coração. Há renovo, há restauração. Deus não parou de trabalhar na sua vida, Ele simplesmente percebeu que a tua estrutura ainda não estava pronta e voltou a amassar o barro, a trabalhar o barro. Mas não se esqueça, Ele é o oleiro, é Ele que dá forma, é Ele que constrói, é Ele que faz com que o vaso seja
construído através das suas mãos. Se você está na mão do Senhor, dê glória a Deus e creia, querido, que apesar de todas as circunstâncias e situações de adversidade, o Senhor não tirou as suas mãos. Aquele oleiro, quando o vaso quebra em suas mãos, ele não levanta da roda, ele não para de fazer, ele não pega outra porção de barro, ele volta a trabalhar naquele mesmo barro, para que dele saia um vaso de excelência. Assim é o Senhor, ele não desiste de você. Ele está com a mão estendida para lhe socorrer. O problema é que quando nós estamos no meio das tribulações, das tentações, quando nós estamos ansiosos, nervosos, quando nós estamos angustiados, nós temos a tendência de não ouvir a voz do Senhor. E eu quero te dizer, aquieta-te, acalma, e põe os teus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Peça a Deus para direcionar o teu coração no dia de hoje, em toda a circunstância da sua vida. E não faça nada que você não sinta paz. Porque quando vem de Deus, querido, seja coisas que nós muitas das vezes até assim não conseguimos compreender ou entender, nós sabemos que vem de Deus porque traz paz. E nossa vida, ela não nos pertence mais, ela pertence ao Senhor. Esse texto vem falando da profecia que o Senhor deu contra Israel. E Deus fala algo tremendo aqui para Jeremias. Deus diz assim, olha, se eu disser para uma nação que vou destruir, que vou arrebentar, por causa da sua mal conduta, do seu mau caminho, mas essa nação me ouvir e se consertar, eu vou ponderar e vou revogar a destruição que eu imaginei no meu coração. Mas se eu disser também para uma nação que vou abençoar, que vou transformar, que vou levantar das cinzas e do pó, e essa nação que antes era boa, agora começar a fazer as coisas que desagrada a minha alma, eu vou tratar. Porque Deus, querido, ele é imutável, mas ele conhece as nossas limitações e Deus não suporta a rebeldia, Deus não suporta o pecado e o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. A vontade do Senhor é nos abençoar, mas aquilo que fazemos, aquilo que plantamos, isso nós colhemos. É disso que a nossa vida muitas das vezes passa por tanta tempestade, porque as tempestades elas se formam por conta da natureza e as tempestades elas se formam por conta das consequências das nossas escolhas, do nosso caminhar. Que nós possamos ter os ouvidos atentos à voz do Senhor e parar para analisar a nossa conduta, o nosso caminhar e lembrar que somos barro na mão do oleiro, que estamos sendo trabalhados todos os dias cabalmente pelo Senhor. Que os teus ouvidos, queridos, sejam sensíveis à voz do Espírito Santo, para quando ele te redarguir, te corrigir, você esteja pronto para ouvi-lo, para que a direção do Senhor esteja na sua vida, para que você entre pela porta e receba do Senhor a direção para todas as circunstâncias e situações. Deus te ama e ele pode mudar a tua história. Jeremias, quando ele recebe essa palavra, Deus o envia e o povo o rejeita. E o pior, ainda maquinam destruí-lo porque não suportam a verdade que sai nas palavras da boca de Jeremias. O povo não queria dar ouvido à voz de Deus através do profeta Jeremias e persegue. E Jeremias faz a oração. Jeremias entrega o povo na mão do Senhor. Tome cuidado com as suas escolhas. Creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. A vontade dele não é te destruir, mas é corrigir, é te mostrar o caminho da salvação e é te conduzir para a presença dele. Preste atenção nas escolhas que você está fazendo. A palavra está sendo liberada sobre o teu coração. Tome posse da vitória, mas entenda que o processo é contínuo. É todos os dias e todo o tempo nós temos que estar atento à voz do Espírito Santo e permitir que o Senhor nos constranja, nos dirija, nos corrija e nos guie para o caminho da salvação. Porque a nossa estada aqui é temporária, porque a nossa visão tem que ser de reino, tem que ser de eternidade. Que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje, que essa palavra seja a resposta de Deus para a tua vida. E eu creio, querido, que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Que essa palavra seja para o teu coração. Não se esqueça, deixe seu like, compartilhe essa mensagem
E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Dê crédito à palavra da salvação. Jesus te ama. E obrigado pela sua atenção.